pra gente esta vitória, a quarta seguida no Estádio do Café. Olha, aquilo que toda equipe tem que ter, um retrospecto em casa bom para você fazer campanhas boas. Se você ganhar todos os jogos dentro de casa, talvez você até classifique e ganhar algumas coisas fora também, mas principalmente em casa. E a gente tem feito, e principalmente hoje num jogo extremamente nervoso, vocês viram, um jogo perigoso, essa que é a grande realidade, mas eu acho que nós soubemos controlar, mesmo a gente tendo um a mais, mas isso eu tenho certeza que vai ser as próximas perguntas. Roberto, qual a maior dificuldade que você encontrou aí com o Brasil de Pelotas, que já é um adversário difícil, né? Não, a marcação, né? O perigo de você perder jogadores, a gente tem que saber controlar o ímpeto, né? Porque, de repente, aquilo que aconteceu com eles, de perder jogador, poderia ser nós. A gente até comentou, parece que nós estávamos adivinhando, que hoje teria expulsão. O árbitro, a gente sabe que é um bom árbitro, sabe controlar o jogo, a gente já conhece ele de São Paulo. E eu comentei, quem não tivesse um controle poderia ser expulso, graças a bom Deus que foi do lado deles. Era muito visível que a marcação em cima do Dagoberto seria e também foi durante todo esse jogo. A experiência dele fez com que ele não fosse expulso e que outros jogadores também não fossem expulsos? Exatamente, nós conversamos bastante, né? Você sabe que o Dagoberto, ele tem o estupim meio curto também, né? Mas a gente procurou orientar, falar com ele e ele usou a experiência pelo lado bom, né? E eu acho que foi fundamental. Nós sabíamos que hoje teria uma marcação extremamente individual no Dagoberto e por isso que nós optamos até de pôr ele um pouco mais na frente para que ele não tivesse essa marcação, que a hora que ele rodasse, a zaga deles acabaria se perdendo, como aconteceu o primeiro tempo inteiro. Agora, Roberto, se por um lado o Londrina não conseguiu se aproveitar da vantagem numérica no segundo tempo, que jogou todo o segundo tempo com o jogador, mas por outro lado conseguiu manter o resultado, você está satisfeito com isso? Não, tô. Nós fizemos uma partida contra um adversário difícil, né? E eles souberam jogar com a menos, ficaram atrás. Então é muito difícil, você vai arriscar, você fica entre duas coisas que pode acontecer. É você arriscar, querer buscar segundo e terceiro gol, ou você jogar o jogo. Eu acredito assim, o Londrina foi extremamente inteligente, nós jogamos o jogo, nós não nos expusemos, nós não jogamos atrás, tanto é que, se não me engano, o Wagner fez uma defesa, quem sabe, duas de chute de fora da área ali, então também não corremos risco. É um adversário que, a hora que perdendo o jogo, perdeu um jogador, eles jogaram para não tomar o segundo, para não tomar o terceiro e, quem sabe, em uma bola. Eu acho que a equipe do Londrina ela foi inteligente. Claro que a torcida, todos nós gostaríamos de ter feito um placar maior, mas tudo tem um momento certo. Você vê que quanto ao Atlético, nós tínhamos aí um jogo extremamente difícil e nós achamos os gols, né? As oportunidades. E hoje, um adversário que jogou atrás, a gente poderia ter acelerado o jogo, eles já tinham jogadores desgastados, a gente falou muito sobre isso, pontual, né? Do número 4 deles desgastado, mas tem aquela história, né? De você jogando contra um adversário direto ali para sair dessa zona de incômodo, e se for para você arriscar entre fazer dois e tomar, é melhor que a gente consiga ter inteligência, administrar e ganhar esses 3 pontos fundamentais para nós. Ô Roberto, há um desejo, né, principalmente por parte da torcida, claro, né, de ver Carlos Henrique e Dagoberto jogando junto. Hoje você optou por voltar o Dagoberto no lugar do Carlos Henrique, justamente para manter os dois homens de lado, que são importantes também na parte tática? Muito. Eu gosto sempre de jogar com extrema, eu gosto de ter um time agudo, jogadores de lado, e eu ainda brincava, né? Algumas pessoas falaram para mim exatamente essa pergunta. Eu falei, mas depois a gente vai fazer um sorteio, quem é que eu vou tirar? Eu vou ter que tirar algum jogador. E nenhum dos outros fazem o lado. Esse que é um grande problema, que a gente vai encontrar problema pro adversário, né? Que a hora que entra, você tem um Carlos, como aconteceu hoje, teve perigo. E de repente, em alguns momentos, a gente acaba até usando. Claro que vai ter os momentos certos, vamos ter as nossas necessidades, nós estamos aí numa reta final. Mas tudo tem que ser feito coerentemente. Londrina já tentou jogar também anteriormente com Dagoberto e Thiago Ribeiro. Se não me engano, perdeu quase que todos aqui dentro do Estádio do Café. Então a gente tem que ter muito cuidado numa coisa, entre querer e poder.
e a gente vai ter as oportunidades de testar, com certeza. O Carlos Henrique até saiu ali, a gente até solicitou que ele desse entrevista, ele não quis falar, estava com a cara meio fechada. Você chegou a conversar com ele? Tá meio na bronca por ir pro banco, Roberto? Não sei, ele estava no banco também lá no esporte, né? Então ele está vindo para cá e ele precisa buscar o espaço dele. Ele chegou numa equipe encaixada, arrumada, ele chegou numa equipe que tem feito, nos últimos 2 jogos dentro do Estado do Café, fizemos 5 gols, tomamos apenas 1, então ele chegou numa equipe encaixada. E ele vai ter que trabalhar muito, né? Trabalhar com um semblante bom, pensando primeiro na equipe e depois nós vamos pensar individualmente. Uma das alterações, você conversou com o Moisés, depois colocou o Jô. Por quê? Não, eu iria fazer a substituição, ia tirar o Jardel, que a gente sabia que no final podia ter algum atrito e tudo mais, mas daí houve a pedida do Felipe Marques, e aí eu não ia tirar Felipe Marques e colocar o Moisés, mesmo porque não havia essa necessidade. Aí eu optei pela troca de nós continuarmos com um jogador de velocidade pelo lado, ou seja, uma troca pura e simples, né, do Felipe pelo Jô. Agora nós teremos 7 jogos fora de casa, 5 aqui e 7 até o final do campeonato. O próximo, fora de casa, contra o Coritiba. Já está pensando nisso? Já, desde outro dia, a gente está sempre pensando no próximo e no próximo, né? E a gente sabe que nós precisamos pontuar, porque nós também sabemos que uma hora ou outra nós vamos ter um enrosco dentro de casa, que é uma coisa natural. Então, para isso, nós temos que fazer pontos fora. Eu acho que nada melhor num jogo, num adversário que se tornou nos últimos anos aí, rivais, né? Rivais no bom sentido, paranaense e tudo mais. Eu acredito que será um bom jogo, mas será um bom jogo também para todos nós, para o torcedor e para todos que acompanharem. Roberto, além de ganhar em casa, né, o time abriu aí 5 pontos para a zona do rebaixamento. Dá um certo, não relaxamento, obviamente, né, mas um certo alívio, né, Roberto? Muito, e a gente sabia que iria passar por esse jogo hoje, né? Então nós tínhamos essa preocupação, era um jogo nervoso, o adversário tinha ganho a última partida fora de casa. A volta do treinador que conhece as características do Brasil e, como você falou, a gente precisa distanciar. Nós precisamos chegar naquela margem de pontos, não sabemos quanto, daqui quem sabe 4 jogos, daqui 5 jogos, para que a gente possa ter o Londrina no seu devido lugar e depois pensar em algo mais. Mas primeiro nós temos que pensar, como você acabou de falar, em pontuações que nos afasta dessa zona de desespero. Esses jogos em casa podem ser o trunfo, porque são 4 vitórias seguidas. Já fora, o time vem de 3 jogos sem ganhar. Esses jogos em casa tornam-se mais importantes agora nessa meta inicial que você tem? Não, eu acredito assim, que todo time tem que aprender a fazer o dever de casa. Isso é de suma importância. Tanto é que isso é estatística. Se você não ganhar em casa e buscar só alguma coisa fora, você é um time que vai brigar numa zona de descenso. E você fazendo o seu dever em casa, sempre, na pior das hipóteses, se você não fizer nada fora, você já briga por classificação. E sempre você tem que beliscar alguma coisa. Essa é a matemática, essa é a busca de uma equipe equilibrada. Como você acabou de falar, estamos fazendo o nosso dever de casa. E agora é hora de buscar alguma coisa fora também. Ô Roberto, até diante disso que você ressaltou, né, a questão dos extremas, sem o Paulinho, o Jô é a primeira opção? É o que você pensa de imediato aí para trabalhar ao longo da semana? Não, nós vamos trabalhar. Quem sabe a gente possa optar por alguma coisa diferente e não é uma coisa natural, principalmente porque fora de casa nós não conseguimos o nosso intento. Então, de repente, a gente pode pensar em coisas diferentes. Vamos trabalhar essa semana, eu sempre falo. O trabalho é que nos dá a segurança da escalação. Reforçar o meio-campo pode ser uma alternativa? Pode ser. Nós temos que, como eu já disse, nós temos que trabalhar e testar. O mecanismo, ele é nos treinamentos. E se vai dar certo, a gente acaba colocando aquilo que a gente acha que vai ser necessário para a busca de pontuação fora.